Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem... Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão, ao canal Jesus é o Caminho. E este vídeo é para dar continuidade à nossa reflexão, né? Como eu digo, reflexão, porque não é um estudo teológico, mas é uma reflexão sobre a terceira carta de São João, né? Que é o livro proposto pela igreja para esse mês de setembro, o mês da Bíblia de 2019. Então nós vamos aí para o último versículo do capítulo 2 e dá início ao capítulo 3, onde o esboço da carta traz para nós a segunda parte desse livro, né, que é viver como filhos de Deus, né? Viver como filhos de Deus. E do versículo 29 do segundo capítulo até o versículo 2 do capítulo 3 da carta, que é o que nós vamos ler agora, ele diz para nós aqui como nós podemos identificar alguém como filho de Deus, ou como nós mesmos podemos nos reconhecer como filhos de Deus, né? Ele diz: se sabeis que ele é justo, reconhecei que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Vede que manifestação de amor nos deu o Pai, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu. Ou seja, nós nos tornamos filhos no Filho Jesus. O apóstolo Paulo diz que quando nós somos batizados, e a Igreja Católica deixa muito claro para nós a filiação divina na pessoa do Filho Jesus por meio do batismo. E é por meio do santo sacramento do batismo que nós nos tornamos filhos de Deus. Por isso o Senhor Jesus disse ele mesmo a Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, da água e do Espírito. Então o novo nascimento, né, aquele que nos torna filho de Deus, aquele que nos afilia a Deus, é dado a nós por meio do batismo. E somente por meio do batismo nós nos tornamos filhos. E nos tornando filhos no Filho, como o apóstolo Paulo disse, somos batizados na sua morte e na sua ressurreição. Ele diz: por meio do batismo nós somos crucificados com ele. E por meio também do batismo nós ressuscitamos com Jesus. Então nos tornamos filhos no Filho. É em Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus. A filiação divina vem a nós por meio do batismo e nos faz filho no Filho. Por exemplo, quando Jesus vai ensinar os seus apóstolos a orar, Jesus ensina a oração dizendo: Pai nosso que estás no céu. Ou seja, Jesus mesmo diz para nós que nós somos seus irmãos e, consequentemente, filhos. O apóstolo Paulo nos diz também que nós recebemos a filiação divina e é dada essa filiação divina, o testemunho, por meio do Espírito. Ele diz: nós não recebemos um espírito de timidez, mas um espírito de ousadia. E este espírito vem ao nosso espírito e dá testemunho, clamando: Abba, Pai, ou seja, meu Pai, meu Paizinho. Então, nós somos filhos de Deus na pessoa do Filho Jesus. Por isso, Jesus, na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 11, ele diz, por isso, por meio do apóstolo Paulo, ele diz: por isso, tanto o santificador, Jesus Cristo, como os santificados descendem de um só, Deus. Aí diz Jesus: por isso ele não se envergonha de, no meio da assembleia, chamarmos de irmãos. Então somos filhos no Filho. Ele diz que vede que manifestação de amor o Pai, veja que manifestação de amor nos deu o Pai,
sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu. Então, quando o mundo, aqui as pessoas mundanas, e aqui o apóstolo João está se contrapondo, se contrapondo, melhor dizendo, a aqueles que são chamados de filhos de Satanás. Ou seja, aqueles que negam a pessoa do Filho Jesus. Aqueles que negam que Jesus veio na carne. E por isso eles são filhos de Satanás. E essa expressão de filhos de Satanás está muito presente na comunidade, aqui nessas comunidades da Ásia Menor. Quando João está escrevendo o Apocalipse, ele diz também que no meio da igreja existe uma sinagoga de Satanás. Ou seja, aqueles que se opõem ao projeto salvífico de Deus. E também são chamados de sinagoga de Satanás. Sinagoga é um templo. Ou seja, ele diz que ali existe uma sinagoga de Satanás. E ele continua o versículo 2 dizendo: Amados, desde já somos filhos de Deus, mas o que seremos ainda não se manifestou. Sabemos que, por ocasião desta manifestação, seremos semelhante a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, nós somos filhos de Deus, mas o que nós somos de fato, ou seja, essa filiação de fato, essa participação da divindade, da vida divina, ainda não se manifestou por completo. Ela vai se manifestar por ocasião da vinda de Jesus. Ela vai ser ampliada, melhor dizendo, na ocasião da vinda de Jesus. Por isso ele diz: sabemos que por ocasião desta manifestação, que manifestação? A vinda de Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, diz que nós conhecemos em partes, mas logo, logo conheceremos o Senhor como somos conhecidos por eles, ou seja, por Ele. Então, será uma revelação extraordinária de Deus. Deus se revelará para nós e nós veremos Ele tal como Ele é, sem véu algum. E também o mundo conhecerá os filhos de Deus, porque nós seremos manifestados nele, no Filho Jesus. Nós seremos manifestados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, diz que, por ocasião da vinda de Jesus, os mortos ressuscitarão e serão arrebatados ao encontro do Senhor Jesus nos ares. E nós, os vivos, por ocasião da vinda de Jesus, seremos transformados, ou seja, transfigurados. Seremos transformados com um corpo glorioso. Nosso corpo corruptível será revestido de uma incorruptibilidade. O nosso corpo mortal será revestido de uma imortalidade. E na ocasião da parousia, na ocasião da vinda de Jesus, será revelado quem nós somos de fato para o mundo. Porque todo olho verá. O Senhor, quando se sentar no trono para julgar todas as nações, vai separar os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Jesus mesmo disse: eis que eu porei à minha direita os benditos de meu Pai, e à minha esquerda os malditos de meu Pai. Ou seja, à minha direita os filhos de Deus, nós, e à esquerda os filhos de Satanás. Ou seja, aqueles que se opuseram ao plano da redenção, aqueles que se opuseram ao plano salvífico, aqueles que rejeitaram a filiação divina, não creram em Jesus, não receberam o batismo, não receberam o Espírito Santo, não receberam Deus como Pai, e por este motivo serão rejeitados e postos à esquerda do Pai. Portanto, meus amados irmãos,
esta é a primeira reflexão para sabermos se somos filhos de Deus. E de fato o somos. Depois ele vai dar 4 elementos, 4 condições para que manifestemos ao mundo que de fato nós somos filhos de Deus. Então fica para o próximo capítulo. Espero que você esteja acompanhando. Se você não viu os outros vídeos, eu vou deixar aqui na descrição, já está aí na descrição. É só você ir lá na playlist e assistir todos os vídeos falando sobre essa primeira carta, melhor dizendo, de São João. E eu espero que você aproveite essa viagem maravilhosa na comunidade joanina. Deus abençoe você, curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não é membro dessa família. Fica na paz, Deus abençoe.